Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto de Obadias, um profeta do Antigo Testamento. Este texto não tem capítulos, ele só tem versículos, versículo 10 até o 14. E destacamos o versículo 10, que diz assim: O Senhor diz ao povo de Edom: Vocês maltrataram e mataram os seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso vocês serão destruídos, e a desgraça os acompanhará para sempre. O tema de hoje é bom ter um amor ao próximo. Jesus, ao definir os mandamentos do Senhor, ele definiu conforme já está definido nas 2 tábuas da lei. O amor de Deus aos homens, o amor dos homens a Deus, a primeira tábua, o amor do próximo, um para com o outro. E aqui o mandamento do Senhor é lembrado novamente por Deus, que o povo de Edom deveria amar os seus irmãos, o seu próximo, e não se aproveitar da situação da desgraça deles. O que aconteceu? O povo de Israel, o povo de Judá, esse povo começou a servir a deuses pagãos. Deus havia já condenado várias vezes isso e avisado: se eles não parassem de seguir os costumes dos pagãos, eles seriam levados cativos por uma outra nação poderosa. E isso aconteceu. Os babilônicos, eles vieram e dominaram Israel e tomaram o estado todo, as riquezas, tudo que eles tinham, e levaram cativo a maior parte do povo para a Babilônia. Só que tinha um outro povo que era parente do povo de Israel. Israel eram os filhos de Jacó. E Jacó tinha um irmão gêmeo, que era Esaú. Os dois eram filhos de Isaque. O avô era Abraão. E esses filhos de Esaú eram chamados de Edom. Sempre foram chamados desta forma, Edonitas ou Edomitas. E esse povo, que era irmão legítimo do povo de Israel, deveria, quem sabe, ajudar a defender o povo de Israel e não permitir que esse povo fosse levado cativo. Mas o que aconteceu? O povo de Edom fez questão de se livrar de Israel, fez questão de matar até aqueles que estavam fugindo, fazendo armadilhas para também tomar aquilo que os babilônios não levaram. Eles então saquearam e arrombaram tudo, levando todas as riquezas, tudo o que tinha valor. E agora o profeta Obadias é mandado por Deus para anunciar a condenação de Edom, os filhos de Esaú. E a condenação vai ser grande, porque Deus queria que eles tivessem um amor ao próximo, que eles amassem os parentes deles. Não era porque Deus tinha escolhido Jacó para ser aquele que levaria a linhagem do povo de Israel para frente até o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Não é que então Esaú ou então Edom, eles seriam desprezados. Eles também faziam parte do povo de Deus, mas eles se comportaram de forma traiçoeira. Assim também pode acontecer em qualquer tempo. Quando vem alguém na dificuldade, muita gente se aproveita da situação para enganar, para arrancar o último centavo daquela pessoa. Nós vemos muitas vezes isso acontecer. A pessoa tem uma dificuldade grande de administrar os seus bens. De repente também nem tem tanta capacidade, mas tem os seus bens. Alguma coisa que Deus deu para a pessoa administrar. Então pode acontecer doenças graves,
pode acontecer alguma epidemia ou qualquer desgraça, um mau negócio. E existem sempre, assim são chamados, os urubus de plantão. Aqueles que têm muito dinheiro e ficam aguardando alguém ir para a falência para daí adquirir aquela propriedade ou aquele bem, não pelo valor ou um pouco menos do valor que deveria ter, mas de repente nem pela metade. E fazem isso de propósito e se tornam ricos. Em qualquer cidade acontece isso. Então, o que o povo de Edom fez, os descendentes de Esaú, isso foi abominável perante o Senhor. E Deus levou o seu profeta a falar para aquele povo de Edom que eles seriam perseguidos por Deus, seriam castigados por Deus para sempre. E a espada não se apartaria daquele povo. Por isso, nós também devemos tomar um cuidado muito grande quando nós falamos que somos cristãos, nós amamos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, isso automaticamente se reflete no nosso amor ao próximo. Nenhum cristão sente prazer na desgraça do seu irmão na fé, mesmo que ele tenha toda a culpa. Mesmo que ele tenha toda a culpa, nós não devemos vibrar com a desgraça de alguém ou até a morte de alguém que foi, quem sabe, nosso perseguidor. Jesus chama a atenção no Evangelho a que nós devamos oferecer a outra face àquele que nos agride. Aqui ele não está falando de uma briga, alguém bate em nós, nós já vamos deixar o outro lado para bater. Não, não é isso. Jesus está falando que nós devemos amar o nosso próximo, mesmo aquele que não merece, porque Deus também nos amou e nós não merecemos nada. Assim como nós não merecemos e Deus nos ama, assim também nós amamos ao nosso próximo sem o seu merecimento. E não nos alegramos com a sua desgraça, mas pedimos ao Senhor que haja arrependimento, haja fé, haja perdão dos pecados, haja uma reconciliação e que pelo menos no último instante daquela vida haja o arrependimento verdadeiro diante de Deus e assim a salvação. Vamos orar pedindo para aqueles que são nossos amigos, aqueles que são os assim chamados gente boa. Mas também vamos orar, não podemos nos esquecer daqueles que nos fazem mal, daqueles que são estúpidos, grosseiros, aqueles que estão no caminho do inferno, para que pelo menos no último instante Deus tenha piedade deles e os salve. E enquanto nós estamos aqui no mundo junto com esse pessoal, vamos demonstrar o nosso amor, não o nosso ódio, não o nosso rancor, mas o amor, o mesmo que Deus nos amou quando entregou seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a amar todas as pessoas que estão à nossa volta. Ajude-nos a amar de forma especial os nossos inimigos. Não que nós devamos ter inimigos, mas outros se colocam como nossos inimigos e querem a nossa destruição. Não permita que venhamos a ter um orgulho tão grande e um rancor em nossa vida. Dê-nos a humildade e grande amor. Em nome de Jesus. Amém.